Olá, eu sou Alex Hubner. Esse é o módulo 2 do treinamento técnico sobre a oferta de data center virtual da Embratel. Nesse módulo, a gente vai falar sobre virtualização. E para começar a falar de virtualização, eu quero fazer uma pequena revisão com vocês da última década, do ponto de vista histórico, como é que foi a última década para a virtualização. Lembrando que virtualização é um termo bastante genérico e que é utilizado há muito tempo, muito mais do que há 10 anos atrás, a começar, por exemplo, com os próprios, os primeiros computadores. Muito antigamente, na década de 60 e 70, memória era muito caro, você ter uma memória RAM era extremamente caro. E por essa razão, foi inventada uma memória virtual, né, que é conhecida também como memória swap. Então, virtualização, ela não é uma coisa nova, ela está aí desde que o mundo é mundo, mas para a oferta de infraestrutura como serviço e para data center virtual ou servidores virtuais, a virtualização que realmente importa é a virtualização que a gente vê na indústria nos últimos 10 anos. A começar com 2000, quando a VMware lança um produto conhecido como VMware Workstation e Server, e que foi o primeiro produto, a VMware foi a primeira empresa a conseguir virtualizar um computador na arquitetura 86, na arquitetura x86. Ela conseguiu fazer algo que várias pessoas diziam que não era possível por conta desta arquitetura. Mais para frente eu vou comentar os anéis de prioridade da arquitetura x86. Então, 2000 é um ano muito importante porque foi a primeira vez em que uma empresa ofereceu um produto comercial que permitia com que você tivesse vários computadores virtualizados em cima de um único computador físico. Já em 2001, a gente começa a falar de técnicas de virtualização para storage. Tá? São as primeiras Storage Area Networks começam a surgir, principalmente com uma resposta à incapacidade de você adicionar grandes volumes de armazenamento em servidores. Então, começou-se a criar pools ou clusters de armazenamento que eram conectados a servidores através de uma rede, né? Já em 2003, a Cisco ela começa a trabalhar com o modelo dela de contextos. Os equipamentos da Cisco começam a utilizar técnicas de virtualização para que você pudesse ter, num mesmo equipamento físico, vários contextos ou várias identidades distintas, todas elas performando coisas similares, porém isoladas umas das outras, de acordo com as regras de segurança ou com as características que cada uma delas precisavam ter. Já em 2004, a Microsoft entra no jogo, mas de uma maneira quase que experimental. O Virtual Server da Microsoft foi feito para computadores pessoais, para sistemas rodando Windows, mas foi o primeiro momento em que a Microsoft, já sabendo que a virtualização era um fenômeno sem volta, a virtualização passaria a fazer parte dos negócios dali em diante, ela começou a experimentar técnicas de virtualização. E aí você tem, em 2005, evoluções de tecnologias já existentes, de rede, de storage. E aí, em 2006, você tem o lançamento da oferta de computação em nuvem da Amazon. Se vocês pararem para pensar, 2006 já é quase uma década, né? E em 2006 a Amazon, que até então ela era só uma empresa de comércio eletrônico, veio ao mercado com uma oferta de computação em nuvem e o mote da Amazon era simples. A Amazon disse: nós sabemos gerenciar servidores porque nossa operação de e-commerce tem muitos servidores, então a gente sabe como gerenciar servidor e a gente quer oferecer esse know-how ao mercado. Então eles fazem esse lançamento. Inicialmente é uma oferta muito limitada do ponto de vista de funcionalidade, ainda assim a Amazon colocou um pé na rua e esse pioneirismo ele reflete hoje no sucesso da empresa. Em 2007 a gente começa a ver virtualização acontecendo no sistema operacional Linux de forma nativa, em especial com o KVM, né? E em 2008, a gente tem uma inovação muito importante do ponto de vista de mercado, que é o lançamento do vMotion.
A VMware, que lá em 2000 começou a oferecer um produto de virtualização de servidores, ela em 2008 ela lança, obviamente, depois de várias versões e melhorias, ela lança um recurso para o seu produto de virtualização que basicamente permite que um servidor virtual ele possa ser migrado sem interrupção do serviço entre um servidor físico e outro pela rede. Nesse momento é que o termo VPS, de Virtual Private Server, ele deixa de ser simplesmente VPS e passa a ser considerado um cloud server, na medida em que o VPS não mais está vinculado obrigatoriamente a um servidor físico. Ou seja, um servidor físico, se tivesse qualquer problema de hardware, não significaria mais que as instâncias virtuais ou os servidores virtuais que ali estivessem alocados também sofreriam um problema. E isso muda bastante o jogo. Já em 2009, a gente tem uma evolução do vSphere, que é o produto da VMware, e ele começa a integrar recursos de rede virtual. E aí, neste momento, a gente começa a poder falar em data center virtual, no conceito de data center virtual, né? E em 2010 e 2011, a gente começa a ver fortemente as empresas, porque aí em 2010 e 2011 a gente já está falando de um mercado altamente competitivo e com empresas grandes. A Microsoft já estava atuando com muita força no mercado com a sua oferta de Windows Azure, com a Amazon já com o seu negócio o seu negócio de computação em nuvem na casa dos bilhões. E aí em 2010 e 2011 a gente começa a ver uma evolução que ela vai um pouco além simplesmente da virtualização do servidor e começa a integrar a própria rede, especialmente pela Cisco, com as tecnologias de virtualização dela, um destaque para a linha de switches Nexus, né? E 2012, 2013 e 2014 a Amazon continua sendo o padrão a ser batido no sentido de concorrência, porque efetivamente eles, pelo pioneirismo, eles têm uma plataforma bastante sofisticada, que por outro lado, isso é uma coisa boa e uma coisa ruim, porque ao mesmo tempo que é extremamente sofisticada, ela também é um pouco complicada, especialmente para empresas que ainda não estão usando virtualização ou não estão na nuvem. E um pouco mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. E como é que está a virtualização hoje? Se a gente olhar os servidores, ou seja, a virtualização de servidores, ela ainda continua sendo muito importante, é o item que é mais discutido, é o item que você vê mais notícias relacionadas, é o item que as empresas ainda investem muito. Porém, a gente começa a ver uma preocupação cada vez maior, não apenas dos provedores de solução, como também dos fabricantes de hardware e das empresas de software, como Microsoft, VMware e afins, uma preocupação com outros elementos que vão além do próprio servidor, como rede e storage, principalmente. Em especial, no caso da rede e no caso do storage, é importante notar que o padrão de redes de 10 gigabits, que até 5 anos atrás era um padrão muito caro para você ter um servidor com adaptadores de rede de 10 gigas, isso era bastante caro, por mais que a tecnologia existisse, ela não era massificada ainda. Com a massificação que hoje nós temos desse padrão, você começa a ter tecnologias que antes eram muito bonitas no papel, mas que na prática, por conta da largura de banda que era insuficiente, elas não funcionavam muito bem. Hoje, essas tecnologias estão cada vez mais relevantes e as empresas estão trabalhando com elas cada vez mais e montando, inclusive, soluções convergentes, soluções que, juntas, elas oferecem uma virtualização completa, que é desde o servidor, passando pela rede, chegando ao storage. Você começa a falar em convergência. E sobre convergência, nesse slide, ele tem aí, para ilustrar bem do que se trata esta convergência, a gente tem aí os três grandes recursos de infraestrutura como serviço. Quando você fala de cloud, seja de um servidor virtual ou de uma nuvem de infraestrutura como serviço, você obrigatoriamente vai estar falando de rede, de armazenamento e de poder computacional.
E aí, nesses três círculos, eu coloquei algumas tecnologias que podem ser familiares a vocês, convergindo. E aí, no centro destas três grandes áreas, por assim dizer, você tem o data center virtual, porque ele congrega tecnologias de cada uma dessas três áreas importantes. E a gente vai começar a falar individualmente de cada uma dessas três, e para começar a gente começa a falar sobre vamos dizer assim, a camada de computação numa oferta de IaaS, tá? Nesse slide aí que você tem esses dois senhores ou jovens senhores brigando, eu vou falar do virtualizador de servidor, ou conhecido como hypervisor. Porque é nessa área que as grandes empresas de software estão brigando muito fortemente, a ponto da gente poder ver nessa área uma tendência à comoditização. Então, o que é o hypervisor? O hypervisor nada mais é do que uma camada de software que é colocada sobre o servidor físico no lugar do sistema operacional. No modelo tradicional que vocês veem no slide à esquerda, você tem um hardware, um sistema operacional e os aplicativos que vão ser instalados em cima desse sistema operacional. Já quando a gente utiliza um hypervisor, no lugar do sistema operacional, que era único, a gente coloca uma camada de software, pode ser VMware, pode ser Microsoft, que vai fazer o papel de um hardware virtual, permitindo que a gente consiga ter mais de um sistema operacional em cima de um mesmo hardware físico. E como é que isso acontece? Nesse slide, vocês estão vendo dois tipos de virtualização. Os hypervisors, eles são divididos em dois tipos, tá? São duas técnicas diferentes para que as máquinas virtuais conversem com o hardware físico. Então, nesse slide, vocês estão vendo que a gente tem o hardware físico e lá em cima os hardwares virtuais, ou seja, as máquinas virtuais. E entre o hardware físico e essas máquinas virtuais, vocês estão vendo que no tipo 1 você tem só o hypervisor, só a camada de software. Já no tipo 2, você tem, além do hypervisor, você tem o sistema operacional tradicional, que nesse caso a gente chama de sistema operacional hospedeiro, o host system. Então, a grosso modo, a diferença entre o hypervisor do tipo 1 e o hypervisor do tipo 2 é a existência ou não de um sistema operacional tradicional. Isso, obviamente, essa diferença, obviamente, tem vantagens e desvantagens. Nós vamos ver ao longo do treinamento quais são essas desvantagens e quais são as vantagens. Desde já, saibam que, normalmente, o tipo 1 é o hypervisor mais interessante ou mais performático. Justamente porque ele tem menos camadas entre o servidor virtual e o servidor físico. Quando a gente fala da arquitetura x86, há pouco eu falei para vocês sobre os níveis de privilégio de hardware, né? Então, lá em 2000, quando a VMware lançou o VMware Workstation e o VMware Server, o que eles conseguiram fazer, basicamente, foi tirar o sistema operacional e, no lugar dele, colocar um software que entende todos os comandos para o servidor físico, para o hardware físico, e também finge, literalmente, ser um servidor físico ele mesmo. Quando um software qualquer emite um comando para uma placa de rede, por exemplo, estes comandos eles são traduzidos para um código binário através da utilização de drivers, e esses códigos são passados diretamente para o hardware físico. E essa substituição do sistema operacional por um outro sistema, que é quase um sistema operacional, mas que tem uma função dupla, tem a função de conversar com o hardware físico que está ali embaixo e, ao mesmo tempo, distribuir essa conversa que, num modelo convencional, seria uma conversa sempre de um para um, ou seja, de um aplicativo pedindo instruções para uma placa de rede, por exemplo, com o retorno dessa instrução, da resposta, ele passa a fazer isso para várias placas de redes virtuais, por assim dizer. O hypervisor do tipo 1, ele tem duas técnicas principais. A primeira delas é o Full Virtualization e a segunda é a Para-Virtualization. A Full Virtualization ela pode ser feita em dois tipos.
A primeira delas é a mais conhecida e foi a primeira técnica utilizada para virtualização, que é a tradução binária, ou Binary Translation, em que a conversa entre o hardware físico e os sistemas operacionais virtuais ela é intermediada através meramente de software. Né? Já no caso do Full Virtualization baseado em hardware, essa conversa ela tem um componente de software muito importante, mas ela também passa a ter um componente de hardware que passa a conversar diretamente com os servidores virtuais sem intermédio do hypervisor. O modelo com assistência de hardware ele só veio a aparecer no mercado depois de 2010, quando a Intel, a AMD e outros fabricantes de hardware introduziram nos seus chips instruções que foram desenvolvidas especialmente para permitir que a conversa entre essas múltiplas instâncias virtuais pudesse ser feita em paralelo, sem a intermediação da camada de software do hypervisor. Com isso, você tem um ganho considerável de desempenho. Né? A virtualização tipo 1, a Full Virtualization, ela permite que você tenha servidores virtuais que não sabem que estão sendo virtualizados. Como nesse tipo de virtualização, o hypervisor ele faz o papel de hardware físico, essas máquinas virtuais elas não precisam saber, na verdade, elas não sabem efetivamente que elas estão rodando em cima de um hardware virtual. Né? Isso permite que a gente consiga, por exemplo, colocar sistemas operacionais antigos, como o Windows NT 4, funcionando em máquinas, em servidores muito modernos. Isso é interessante para empresas que têm sistemas legados e que precisam mantê-los, seja porque é um sistema antigo que precisa ser mantido. Utilizando o Type 1 com Full Virtualization, a gente consegue rodar esses sistemas operacionais bem antigos, porque eles são ignorantes sobre o fato de que eles estão, na verdade, funcionando em cima de um hardware virtual. Já na paravirtualização, um servidor virtual, ele necessariamente precisa saber que ele está funcionando em modo virtualizado. E isso significa basicamente o seguinte: esse sistema operacional, seja qual ele for, ele tem que ser modificado para poder funcionar em cima do hypervisor. E aí, nós obrigatoriamente estamos falando de Linux, porque dentre dos sistemas operacionais mais utilizados, o Linux é o único que permite ser alterado em seu código-fonte para que possa funcionar de uma maneira diferente daquela que ele foi originalmente previsto. As principais distribuições de Linux hoje em dia, e eu estou falando de praticamente todas, eles já têm embutido dentro da distribuição oficial todos os requisitos necessários para que funcionem com tranquilidade em cima de um hypervisor do tipo 1 com paravirtualization. No slide vocês vão ter alguns exemplos, mas vale a pena citar. Para Full Virtualization a gente tem VMware, seja com Binary Translation ou com Hardware Assisted, a gente tem a VMware. E na paravirtualização o grande expoente é o Xen, que é um virtualizador muitíssimo utilizado e que é de código aberto também. Para vocês entenderem como é que essas abordagens diferentes de virtualização funcionam, eu coloquei neste slide 3 tipos principais de virtualização tipo 1, em comparação ao modelo tradicional quando você tem um sistema operacional instalado. Né? Então você tem ali no primeiro o Full Virtualization com a tradução binária, aí você tem a paravirtualização, e notem que na verdade o que a paravirtualização faz é manter um sistema operacional no anel 0, ou seja, no anel prioritário, e você tem ali no terceiro quadradinho, no laranja, você tem a virtualização do tipo 1 assistida por hardware, que permite que você crie um contexto de prioridade inferior até ao ring 0, né? Só que isso só funciona quando você tem suporte a essas tecnologias, seja da Intel ou da AMD. Praticamente hoje em dia todos os hardwares, a partir de 2011, eles já têm suporte a isso.
Em um outro slide, para que vocês consigam entender melhor o contexto e as diferenças entre a Full Virtualization e a Para-Virtualization, eu coloquei uma representação do hardware físico em ambos os casos e de que maneira que os sistemas operacionais guest, ou seja, os servidores virtuais, eles trabalham junto do servidor físico. No modelo de Full Virtualization, os drivers que esses sistemas operacionais hóspedes utilizam, eles são fornecidos pelo próprio hypervisor, né? Já no modelo de para-virtualização, os drivers eles não estão no hypervisor, mas sim no sistema operacional que a gente costuma chamar de domain 0 ou VM 0. Notem uma diferença. Eu costumo dizer que o Full Virtualization ele é o hypervisor do tipo babá, porque ele faz tudo que as máquinas virtuais precisam para poder funcionar. Já na para-virtualização, o sistema operacional hóspede ele precisa ser um pouquinho mais esperto. Ele precisa, como eu disse, ele precisa ser um sistema operacional preparado para rodar com um hypervisor, porque vários comandos e várias instruções de hardware ele já precisa saber fazer sem que exista um tradutor no meio do caminho. E aí a gente vai falar rapidamente sobre o Type 2, né? Se vocês se lembrarem, o tipo 2 ele é aquele virtualizador em que você tem um sistema operacional entre o hardware físico e o servidor virtual. O Type 2 ele é separado em dois modelos. Você tem um modelo convencional e um modelo de container. A diferença principal deles é que no modelo de convencional, cada servidor virtual possui um sistema operacional próprio que pode ser diferente do sistema operacional de outra máquina virtual. Já no tipo 2 container, você não tem mais o hypervisor propriamente dito. O que você tem, na realidade, é um sistema operacional que, no seu nível de kernel, consegue isolar e criar instâncias ou containers de aplicações separadas que podem servir a clientes diferentes. Essa é a principal diferença entre o hypervisor tipo 2 convencional e o hypervisor do tipo 2 container. E aí, uma pergunta que eu faço é, será que essa discussão toda, será que o hypervisor, o tipo do hypervisor ou a técnica de virtualização que é utilizada, ela de fato importa? A resposta curta é sim e não. Vai depender muito do que esse cliente está usando. Se ele está usando um aplicativo ou aplicações que foram desenvolvidas pensando na nuvem ou se são aplicações tradicionais. De uma maneira geral, como eu já adiantei, normalmente o tipo 1 ele é o tipo que é mais performático. Ele é que entrega um desempenho praticamente igual, com pouco da ordem, por exemplo, no virtualizador que a gente usa com a oferta de data center virtual na Embratel, a perda entre o que você está rodando de modo virtualizado e o que você roda nativamente em um servidor físico é da ordem de 10%. Tá? Então, a gente pode dizer que o tipo 1 é o virtualizador mais performático. Isso não necessariamente significa que ele é a melhor opção em todos os momentos. A gente precisa lembrar que uma aplicação, quando é desenvolvida pensando já numa infraestrutura como serviço que possui virtualização, ela é feita de uma maneira que ela possa ser volátil. O que eu quero dizer com ser volátil? Num modelo tradicional de cliente-servidor, você tem os aplicativos ou as aplicações rodando num servidor e esse servidor ele não pode ser desligado. Quando uma aplicação ela é feita utilizando uma infraestrutura como serviço ou utilizando a nuvem, ela é normalmente desenvolvida tirando proveito de uma característica muito importante da nuvem, que é a volatilidade. A gente não precisa mais pensar em servidores que precisam ser redundantes no nível do hardware, porque ele não pode perder um disco, porque você tem que ter uma redundância de disco, ou esse mesmo servidor físico precisa ter um outro, que é um servidor de spare, que é para caso aquele servidor principal falhe, ele entre em ação. No modelo de nuvem, pela facilidade que você tem em subir máquinas virtuais e desligar máquinas virtuais em questão de segundos, as aplicações elas tiram proveito dessa característica da nuvem
e elas podem escalar de duas maneiras distintas. Elas podem escalar horizontalmente, o que significa criar mais máquinas virtuais, ou seja, mais cópias fiéis e idênticas daquele servidor virtual e fazer um balanceamento de carga entre eles, ou vertical, que é basicamente você aumentar a potência de uma máquina virtual com uma simples mudança. O servidor ele pode aumentar o tamanho de CPU, de memória, com uma simples configuração que é feita através de um painel de controle. E uma vez que você tem essa possibilidade de escalar horizontalmente e verticalmente, o hypervisor continua, obviamente, sendo muito importante, mas ele perde a importância do ponto de vista do quão mais rápido ele é comparado com o outro ou não. A partir do momento que você tem uma estrutura que te permite crescer horizontalmente, diminuir horizontalmente ou verticalmente, você aquela vantagem de performance que um hypervisor oferece sobre o outro, ela passa a ser irrelevante. Então, a volatilidade é um conceito chave quando a gente pensa em nuvem, e principalmente em infraestrutura como serviço. Para exemplificar isso, eu gosto de citar o exemplo da Netflix. A Netflix, toda a estrutura dela, seja a estrutura de armazenamento dos vídeos, a estrutura de streaming e enfim, todas as aplicações, basicamente, da Netflix, elas são hospedadas na Amazon. E a Netflix ela desenvolveu um software que eles chamam de Chaos Monkey, que é um macaco bagunceiro, por assim dizer. E basicamente o que esse software faz ele percorre toda a infraestrutura da Netflix e vai, por exemplo, desligando servidores virtuais. Às vezes ele desliga data centers virtuais completos, ele desliga uma região inteira da Netflix e a Netflix faz isso em produção. Então, com este software que cria esse caos, por assim dizer, a Netflix ela vai aprimorando a maneira como ela desenvolve a aplicação dela para tirar melhor proveito da capacidade que a nuvem, no caso da Amazon, tem de responder a problemas, sejam eles de performance ou de disponibilidade, de maneira com que a aplicação da Netflix tenha que responder de acordo, seja criando novas instâncias, seja movendo instâncias de um lugar para o outro, né? Então, de novo, a volatilidade, a maneira como você constrói aplicações para a nuvem, ela é muito diferente daquela que se fazia há algum tempo atrás. E dentro desse contexto, a discussão sobre hypervisor perde o sentido. Dentro ainda de virtualização, vamos falar então sobre virtualização de rede. Nesse slide aí vocês estão vendo um caso típico de engenheiro de rede tentando descobrir onde é que o cabo soltou, né? Onde é que desplugou. E uma rede virtual, esse pesadelo, ele não existe, ele passa a não existir. E onde que a virtualização de rede acontece? Em primeiro lugar, acontece dentro dos próprios servidores de computação, ou seja, quando você tem duas máquinas virtuais funcionando dentro de um mesmo hardware físico, essas máquinas virtuais elas precisam se conectar entre elas, elas precisam ter uma rede entre elas. E essa rede, por ser uma rede que existe apenas dentro do hardware físico, do computador físico, do servidor físico, ela é necessariamente uma rede virtual, né? Mas ela acontece também dentro dos equipamentos tradicionais de rede, nos switches, nos routers. E como eu mencionei naquele slide sobre a evolução nos últimos 10 anos, então você tem fabricantes como a Cisco desenvolvendo não apenas hardwares, mas também softwares para oferecer uma experiência ou um serviço de rede virtual. Acho que vale a pena citar o Nexus 7000. Esse switch ele foi desenvolvido... todos os componentes dele, ele é um projeto que foi feito desde o início pensando em virtualização de rede. Esse equipamento ele é tão sofisticado e tem recursos tão interessantes para a virtualização de rede que existe todo um fervor, existe uma adoração, uma veneração muito grande, principalmente por parte dos técnicos, com esse equipamento. E eu gosto de procurar, eu procurei essas fotos na internet, e aí vocês veem que esse equipamento é praticamente uma celebridade. A Embratel tem vários switches Nexus 7000 e mais para frente vocês vão ver onde é que eles entram na nossa solução.
Ainda dentro da virtualização de rede, onde mais ela pode acontecer? Em qualquer lugar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o avanço dentro de software para virtualização de rede, ele está tão rápido a ponto de estar tomando o lugar de equipamentos de rede tradicional. Existe no mercado um padrão chamado OpenFlow, que ele foi desenvolvido pensando inclusive em equipamentos de rede que possuem um firmware. Eu gosto de fazer uma comparação. Aquele roteador que você tem em casa para a sua conexão de banda larga, você já deve ter ouvido falar que existem versões de firmware alternativas. Se você quiser trocar aquele software que vem no teu roteador por um outro que tem mais recursos ou que oferece alguma outra vantagem de desempenho, etc., você consegue fazer isso. O OpenFlow ele funciona de maneira similar, só que com equipamentos de rede de nível empresarial. Então você consegue pegar um switch relativamente antigo, depende muito do modelo, e instalar uma versão de software, um firmware especializado, que te dá funções que não existem para este equipamento. Então, de certa maneira, quando você avalia e fala, bom, eu posso virtualizar a rede tanto dentro dos servidores, quanto dentro dos equipamentos de rede mais novos, que foram feitos especificamente para redes virtuais, quanto até mesmo equipamentos de rede antigos, você vê que a rede está sendo virtualizada em praticamente todos os locais, né? Essa é uma nova fronteira do ponto de vista de virtualização e de computação em nuvem. Eu friso que a virtualização de servidor ela continua sendo muito importante, mas ela está saindo um pouco da cena e está entrando cada vez mais o avanço, ou seja, os avanços principais em termos de inovação tecnológica, neste momento, estão acontecendo na arena das redes. Virtualização de storage. O que é virtualização de storage? De novo, a gente tem virtualização, não é algo novo, a gente tem virtualização de storage com os arranjos de RAID, por exemplo, né? Os arranjos de RAID, basicamente, funcionam com você pegar 2 discos e transformá-los em um só, fazer com que um sistema operacional enxergue aqueles 2 discos como sendo um só. Isso já é bastante antigo, mas para o nosso interesse, a virtualização de storage ela é relevante quando a gente começa a falar Storage Area Networks. Do ponto de vista da virtualização do storage em bloco, a massificação do padrão 10 GB foi fundamental para viabilizar 2 protocolos muito importantes, que é o Fiber over Ethernet e o iSCSI. Esses protocolos eles eram inviáveis quando a gente falava em redes de 1 GB. Eles funcionavam, sem dúvida, mas eles não escalavam da maneira como se espera ou como se demanda hoje em dia. Ainda dentro do modelo de bloco, a gente começa a ver uma espécie de retorno às origens, com a virtualização sendo feita agora, especialmente por conta dos discos que antigamente eram de 3,5 polegadas e agora você tem esses discos de 2,5 que são utilizados no data center para servidores. Esses discos menores, com capacidades cada vez maiores, eles conseguem agora serem agregados dentro de um mesmo servidor físico, e aí nós estamos falando de servidores físicos que conseguem suportar até 24 discos de 4 teras. Você começa a ver uma solução de storage que são vários servidores físicos com muitos discos interligados por rede, e aí você começa a ver um padrão diferente daquele que ainda é considerado um padrão excelente, que é um padrão de Storage Area Network, com equipamentos, por exemplo, da EMC. Você começa a conseguir atingir o mesmo desempenho de equipamentos deste porte e dessa magnitude, utilizando simplesmente discos locais com servidores interconectados numa rede de altíssima velocidade de 10 GB. Dentro do storage de file system, a gente não tem grandes mudanças, mas a gente vê que eles estão sendo utilizados com muito mais frequência do que anteriormente. E aí, dentro da virtualização de storage, a gente tem um cara novo que se chama Object Storage, onde a gente tem um desacoplamento completo. O Object Storage ele é o storage da nuvem, efetivamente. O storage como objeto, ele junta não apenas
o arquivo, por assim dizer, vamos supor, uma imagem ou um vídeo, mas ele junta a informação sobre essa imagem. Então, a grande sacada do Object Storage é essa separação entre o que é dado e o que é informação sobre o dado. Com isso, empresas como o Google conseguem desenvolver sistemas de grande escala. Então, quando a gente hoje ouve falar de Big Data, a gente está falando de Object Storage. O Big Data só é possível através de sistemas que utilizam Object Storage. Tá? E o Object Storage, ele é uma solução de storage virtual, porque ele permite, inclusive, a distribuição geográfica, né? E alguns exemplos de Object Storage a gente pode citar o próprio Google, que eu falei, né? A Amazon, a primeira oferta de computação em nuvem da Amazon foi o Storage. Eu mencionei que eles, em 2006, lançaram o Elastic Cloud Computing, que é o EC2. Mas junto, e na verdade poucos meses antes, eles lançaram o S3, que é o sistema de storage da Amazon, né? Então, nesse módulo, a gente falou sobre virtualização de servidores com os hypervisors, falamos sobre virtualização de redes, falamos sobre virtualização de storage. E o que a gente pode tirar do ponto de vista de oportunidade de negócios com isso? Como é que o mercado hoje ele está trabalhando com virtualização? No próximo módulo, a gente vai falar sobre como o mercado está enxergando a virtualização, em especial a virtualização de rede, e onde que está a oportunidade que a Embratel está investindo, em especial qual é a grande vantagem que o produto de data center virtual oferece ante aos produtos da concorrência.